Bom dia, irmãos. Mais uma EBD, mais um tempo de comunhão. Hoje, domingo, 31 de maio, último domingo do mês. Que bom estarmos juntos aqui e vamos continuar nessa caminhada sobre as correspondências da Ásia. Estamos estudando o livro Correspondências da Ásia, um livro muito bom. Eu sou suspeito de falar, mas o livro é muito bom. Correspondência da Ásia. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4. De hoje, portanto, em diante, nós vamos entrar diretamente agora nas 7 igrejas da Ásia. Portanto, capítulo 4 do livro, cujo título é Amor Não Correspondido. E aí eu trago para os irmãos uma introdução rápida de uma história que o Brasil e o mundo todo conheceu, que aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso de amor da Elise, de 30 anos, e o Marcos Matsunaga, de 42 anos. Esse casal se conheceu e, como no conto de fadas, tudo se tornou lindo, apaixonados, vibrantes, amantes um do outro. Esse casal, eles foram até o casamento, casaram numa igreja anglicana, na presença de um líder, de um pastor, e esse casal, as redes sociais deles demonstravam que eles estavam felizes, vibrantes, fotos, era um verdadeiro conto de fadas. A paixão que todas as mulheres gostariam de ter. O príncipe havia, parece, chegado à vida de Elise. Mas, com o passar dos anos, essa história se transformou de amor à tragédia, de paixão à tragédia, menos de 3 anos. O que aconteceu? O Brasil todo conhece, a história está narrada aí para todos terem acesso. A Elise, numa noite fatídica, parece que não amava mais o marido. Então ela apanha, atira o marido e depois, quando não bastasse matar, ela esquarteja. O corpo é colocado em malas e levado em outros lugares, foram jogados em outros lugares, a parte do corpo do marido. Veja, em algum momento da história, aquela mulher perdeu o amor por aquele homem. O primeiro amor daquele casal havia se esfriado. O amor não havia sido correspondido. Um casal bonito, jovem, rico, mas agora estava a esposa assassina havia confessado o crime. Eu matei o meu marido. Que frase terrível, que destino cruel. O que seria capaz de destruir um amor tão bonito num casamento em pouco tempo? E aí, essa história mostra pra gente aquele destino terrível daquele casal. O amor daquele casal havia se esfriado. Eu trago algumas perguntas para você. Seu amor por Cristo ainda é forte? Ainda há algum entusiasmo em seu coração pelo Salvador? Veja, ou já esfriou o seu fulgor e tudo se foi. Isso foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Uma igreja boa, bonita, rica, diga-se de passagem, mas agora aquela igreja havia perdido o primeiro amor. Os crentes do primeiro século, em Éfeso, haviam abandonado o primeiro amor por Jesus. Antes incendiados pelo Salvador, a sua paixão se tornara fria, insípida, incolor, um pavio fumegante. Não tem mais fogo, a paixão havia se esvaído. O que seria capaz de uma igreja amar ao Salvador e deixar de amá-lo tão rapidamente? Na história desse casal, de Elise e o Marcos Matsunaga, terminou em tragédia, tristeza e dor para aquela família. O que seria capaz de um amor de uma igreja para o seu noivo acabar tão rápido? O que aquela igreja de Éfeso, que era tão boa, tão grande, tão rica, tão nobre, numa cidade tão pujante de comércio, ter feito com que o seu amor acabasse pelo Salvador? Antes eles eram íntimos, mas agora estão distantes. A igreja não ama mais o Salvador, embora ela possa até viver com ele. Nós encontramos aqui alguns detalhes, mas o nosso Salvador, aquele que eu falei domingo passado, aquele que apareceu para julgar a sua igreja, aquele que apareceu com autoridade e voz, bradando com poderoso, ele sempre tem uma saída. Lembra que eu disse, ele sempre tem história de arrependimento e ele nos chama a restaurar o nosso amor, a nossa paixão, o nosso relacionamento. Ele dá o primeiro passo em direção a nós. Como um marido abandonado, como um noivo deixado no altar, ele dá o primeiro passo para reencontrar essa noiva e poder trazê-la de volta para o seu amor, para o seu peito, para o seu carinho. É sobre esses detalhes, são sobre essas coisas que nós vamos agora recuperar essas forças espirituais quando estamos fracos. Vamos falar delas ponto a ponto. Para isso, eu preciso fazer rapidamente com vocês o panorama da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a mais rica
da Ásia Menor. Cidade poderosa, pujante. Naquela época, no mundo antigo, viajar a Éfeso era como hoje viajar a Nova York. Ela era chamada o Portal dos Mártires, porque ali muitos cristãos morreram. Foi também chamada de Cidade da Luz, de um lugar da festa, do brilho. A cidade de Éfeso era a mais pujante de todas as cidades daquela época. Rica, poderosa, ruas belíssimas, construções que chamavam a atenção de todos os seus visitantes. Hoje, a Éfeso é a atual Turquia. Aliás, é o meu sonho, o meu desejo de viajar é conhecer um dia Éfeso, a atual Turquia, viajar por aquelas terras lá. Chamada também de a Feira da Vaidade, ou a Luz da Ásia, ela também era conhecida como o Portal dos Mártires. Muita gente morreu ali naquela época, especialmente em Éfeso, que eram levados a Roma para serem lançados nas arenas dos leões, né, naquela terrível perseguição. Muito bem, a igreja de Éfeso, ela foi plantada por Paulo. Essa igreja era nobre em vários aspectos, não porque tinha dinheiro apenas, ela era uma igreja rica. Mas essa igreja, ela tem algumas características muito interessantes, porque ela foi plantada por Paulo, foi discipulada por Áquila e Priscila, casal nobre. Eu amo a história de Priscila e Áquila, tanto que uma das minhas filhas chama Priscila, porque eu tenho um carinho muito especial pela Priscila da Bíblia, a história daquela mulher vibrante, uma grande líder naquele tempo. Então, nós temos aqui, Paulo plantou a igreja, Áquila e Priscila foram discipuladores daquela igreja. O texto mostra para a gente lá em Atos 18 que Apolo, ele foi um dos que passou por aquela igreja, doutrinou a igreja. A igreja foi pastoreada por Timóteo, o grande menino jovem Timóteo, que se tornou um grande pastor, preparado por Paulo. E aí você veja, depois que ela foi pastoreada por Timóteo, ela foi instruída por João. Que igreja, hein? Podia dizer que nos anais da sua história, grandes pastores passaram por ela. Paulo plantou, Áquila e Priscila discipularam a igreja, Apolo doutrinou a igreja, Timóteo pastoreou a igreja e João instruiu a igreja de Éfeso. Que igreja que tem a sua história belíssima para contar. Era uma igreja exigente, fazia do seu púlpito pregações apenas de homens que eram de fato homens de Deus. Ela era uma igreja seletiva e tinha que ser. Para pregar a palavra, não é qualquer pessoa que tem que pregar a palavra no púlpito de uma igreja, tem que haver esse zelo, essa seleção. Pastores, servos de Deus, devotos de Cristo, são assim, seletistas com seus púlpitos, que devem pregar homens de fato, que inspiram, que são homens de Deus e que pregam a genuína palavra do Senhor. A igreja de Éfeso tinha essa característica, cuidava da igreja, cuidava daquelas coisas. A igreja estava maravilhosa, rica, pastoreada por grandes homens de Deus, liderada por grandes homens de Deus. Essa igreja não havia guarnição romana. Essa cidade, na igreja, a cidade era livre. Nenhuma oposição pairava sobre aquela cidade. Não havia perseguição, Roma não perturbava aquela cidade. Aquela cidade era imune à influência e à tirania dos romanos. Por outro lado, essa cidade era também o centro do paganismo. Tudo de idolatria, de prostituição, estava em Éfeso. Aquela cidade fervilhava. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, conhecido como o templo da grande deusa Diana. As pessoas iam para lá, faziam romarias para a grande Éfeso, para visitar o templo da Diana, a deusa. Ali havia um lugar de idolatria terrível naquela cidade. O templo era tão grande que a história mostra que cabia naquele templo cerca de 2 estádios de futebol, pelo tamanho que era o templo da deusa Diana. Muito bem, tantos negociantes iam para lá fazer um negócio dentro do templo de Diana. Muito bem. Agora, o perfil do remetente, aquele que fala para a igreja, como ele fala para essa igreja. A cidade de Éfeso, ela também tinha uma característica muito interessante, apesar de ser rica, aliás, ela era rica porque ela era banhada pelo rio Castro, o grande rio Castro, ficava a 5 quilômetros do mar Egeu. Então, todas as mercadorias do mar Mediterrâneo desembocavam lá no porto de Éfeso. Éfeso se tornou uma grande cidade, um grande comércio, e as mercadorias do mundo antigo passavam de Éfeso e distribuía para
todas as regiões do mundo antigo, não só da Ásia Menor, mas também chegar até a Roma. Inclusive em Éfeso tinha as 4 maiores e mais principais estradas que faziam circulação do mundo antigo, passavam por Éfeso. Então as mercadorias vinham do Mediterrâneo e subia rio Cáster acima, que era um grande rio que também alimentava toda aquela região. Essa cidade, ela recebe uma mensagem. Apocalipse, nós lemos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 7. E nós vamos ler eles para e passo aqui juntos com vocês. Mas nós temos aqui aquele que fala, né? Aquele que está falando para a igreja, o que está enviando a carta. O panorama já vimos, agora vamos ver o noivo que está falando para a igreja. A carta de Éfeso mostra que é o próprio noivo que é o remetente. É ele que envia. Ele que envia. Aí nós temos aquela história do anjo, quem é o que envia e tal. Alguns têm umas controvérsias. Eu prefiro crer, e você é livre para crer diferente, mas eu creio que esse anjo aí é o mensageiro da igreja, é o pastor da igreja, aquele que fala para a igreja, tá? É uma espécie de mensageiro. Essa palavra anjo aí, ela é representada como o mensageiro, é aquele que vai, que manda a igreja. Muito bem. A igreja, ela recebe lá no capítulo 2, versículo 1, permita-me ler para vocês. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, na sua direita, na sua mão direita, as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, dos candelabros, dos candeeiros de ouro. Ok. O noivo que aparece, nós cremos que é Jesus Cristo, é o Senhor da igreja, é aquele que é o noivo, né? E o Senhor dirige a correspondência ao anjo da igreja, fala para ela, e aí ele está dizendo para ela o que ele vai falar. Ele vai abrir, então ele é o Senhor da igreja, é o Deus da igreja. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque o que está nas mãos desse noivo? O que ele leva nas mãos? Isso aqui é muito importante a gente observar. E aí mostra que ele está segurando as 7 estrelas. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, nós já vimos que João, ele já revelou para nós qual era o mistério dessas 7 estrelas e desses 7 candeeiros. As 7 estrelas são os pastores, são 7 anjos das igrejas, que estão nas mãos do Senhor. Cada igreja tem um pastor, cada igreja tem um mensageiro de Deus. E que essas mensagens são recebidas e eles transmitem à igreja. Lamentavelmente, muitas igrejas hoje têm líderes, pastores que já não são mais mensageiros de Deus. Recebem mensagem de tudo, menos de Deus. Falam de tudo, menos de Deus. Falam de política, falam de muitas coisas, de muitos projetos, mas não falam de Deus. E nós louvamos a Deus porque aqui na igreja do Barro Preto nós temos um pastor que de fato é um mensageiro de Deus. É um anjo do Senhor que Deus usa para transmitir à igreja, para nos alimentar, e recebemos a mensagem de Deus para nossas vidas e para as nossas famílias. Glória a Deus por isso. E aqui o texto mostra para nós que os pastores estão seguros na mão direita de Cristo. É Deus quem rege os pastores. Se nós estamos na palma da mão de Deus, também é importante observar que é o mesmo que segura, é o mesmo que aperta, é o mesmo que julga, é o mesmo que corrige. Então nós estamos segurados nas palmas da mão de Deus, mas os pastores também podem sofrer o aperto do Senhor, o cuidado, o zelo para o bem, advertindo, falando, mostrando e ensinando a sua palavra para esse pastor. Segurar significa reter, manter, acolher, apoiar, mas segurar também significa corrigir este pastor. Na cidade de Éfeso, Cristo mostra-se como aquele que possui autoridade, aquele que controla tudo absolutamente, toda a liderança da igreja está na mão do seu Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Isso é muito importante para todos nós. Os pastores de Deus estão nas mãos de Deus, estão sendo guiados e controlados pelo Senhor. Mas ainda ele consegue estar nas mãos, ele vê tudo. E é bom a gente lembrar da expressão que os olhos do Senhor estão olhando tudo, ele tem olhos com chama de fogo. Não se esqueça disso. Mas eu queria chamar a sua atenção também para Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, que falam sobre as qualidades da igreja de Éfeso. Muito importante para nós isso aqui. Observando a igreja de Éfeso, não nos admiramos de perceber que não foi por acaso
que Cristo iniciou sua correspondência a essa igreja e elogiando os membros dela. Era uma igreja extraordinária. Era uma igreja que, apesar das perseguições e ataques das heresias, do paganismo, essa igreja estava ali e permaneceu firme na palavra de Deus. Que bênção! Maravilha! Ao andar no meio dos catequistas, o Senhor viu muitas qualidades desta igreja. Quais são as qualidades? Me permita falar com você das qualidades. Versos 2 e 3 de Apocalipse capítulo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E tu os chamaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que igreja boa, que igreja maravilhosa para ser membro. Uma igreja que, tem gente dizendo que é apóstolo, mas não são. Hoje interessante, hoje tem tanta gente se dizendo apóstolo, mas o apostolado acabou. O apostolado parou ali na Bíblia. Não existe mais isso. Biblicamente não. Não existe mais chance para isso. Com certeza. Você pode dar até um dislike. Mas eu não estou preocupado com dislike, eu estou preocupado com a verdade. Ela é a verdade, a palavra é a verdade, Cristo é a verdade. E a igreja de Éfeso fazia isso muito bem. Ela dizia, olha, aqui que nem apóstolo não prega não, aqui só prega quem é homem de Deus, servo do Senhor. Maravilha. Essa igreja, ela prezava pela palavra. Essa igreja trabalhava muito, Deus conhecia a obra dela, o Senhor conhecia suas obras. Ela trabalhava, ela não cansava e ela fazia tudo isso pelo nome do Senhor. Era uma igreja fiel à doutrina. É uma igreja tranquila. Paulo já havia dito que, ele falou lá em Éfeso, quando ele estava se despedindo lá em Atos 19, olha, estou indo embora, mas vocês vão ficar aqui, eu sei que lobos devoradores vão vir contra a igreja, mas ele sabia que aqueles presbíteros iam cuidar, eram homens zelosos pela igreja. A igreja era maravilhosa, era bênção. Éfeso estava envolvida na obra de Deus, trabalhava, não cansava, dava comida aos pobres, ajudava os necessitados, fazia apoio social, era uma bênção a igreja de Éfeso. Ele diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Essa igreja servia ao Senhor com exaustão, porque a palavra trabalho significa copas, no grego, que quer dizer trabalho exaustivo. Ela trabalhava até cansar, era uma igreja que não parava de ter atividades para glorificar o nome do Senhor. Era uma igreja que a gente pode chamar hoje de ativista. Não parava, tinha muito trabalho na igreja. Igreja boa, forte. O texto disse que o suor do santo corria nas suas testas enquanto ministravam, porque fala da paciência, perseverança, eles eram perseverantes ao Senhor, e diz ainda que eles eram servos do Senhor, dedicados, faziam tudo com zelo para ver o nome do Senhor. Essa igreja era maravilhosa, bênção. Mas nessa igreja tem um erro, e é sobre esse erro também que eu quero falar com vocês. Nós temos as qualidades, mas aqui também nós temos os erros. A palavra diz no verso de número 4 de Apocalipse capítulo 2, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o primeiro amor. A ortodoxia de Éfeso estava com deficiência. Ela tinha palavra, tinha pregação, tinha cuidado, tinha zelo, tinha cansaço de trabalhar, ela fazia cultos variados, era uma bênção a igreja, zelosa na palavra, mas essa ortodoxia estava deficiente, porque não adiantava ter tanta ortodoxia bonita, bela, mas não tinha amor. Não tinha zelo pelo Senhor, o amor ao Senhor, o relacionamento com o Senhor. É uma igreja de relacionamento com o próximo. Ela ajudava os necessitados, ela amava as pessoas, ela cuidava das pessoas, ela pregava a verdadeira palavra, mas ela não tinha relacionamento com Deus. Irmãos, que triste isso. Às vezes as nossas vidas, as nossas vestes, a nossa ajuda, os nossos recursos financeiros, humanos, compartilhamos com pessoas, mas não temos relacionamento com Deus. Isso é triste, é horrível, chega a ser dolorido na alma. Não relacionamento. A Elise e o Marcos Matsunaga casaram apaixonados. Ao longo da história, aquele casal não tinha mais relacionamento. Uma noite daquela, a esposa que outrora era noiva, bonita, amava, matou o marido, esquartejou o marido. Cadê o amor? Cadê o zelo? Cadê as fotos lindas de casamento? Havia esvaído. A igreja de Deus está aqui, nesse exato momento na história do Senhor. Éfeso era uma igreja zelosa, amava, fazia tudo, mas faltava ali amor. O amor é o primeiro amor, fala do relacionamento com o seu Cristo, com o seu Senhor. Que bom, irmãos, nós sermos relacionados com Deus. Essa ortodoxia estava desconectada da verdadeira prática de piedade, que era ter amor, devoção ao Salvador, não apenas às pessoas. É tradição ser vida.
É teoria sem prática, é conhecimento sem graça, é teologia morta. Essa igreja estava doente, essa igreja estava ferida, e agora o Pai aparece para ela e diz: você deixou o primeiro amor. Você vacilou, o primeiro amor é fervoroso, o primeiro amor é apaixonado, o primeiro amor ele é gritante, o primeiro amor quer fazer tudo, o primeiro amor não quer deixar de estar de perto, o primeiro amor quer estar do tempo juntinho. Não, essa igreja perdeu o primeiro amor, ela fazia tudo isso, mas ela perdeu o primeiro amor. É como recém-casados, o amor é inflamado, aquela paixão, aquele amor. Mas, meu Deus, aí eu coloquei aqui, às vezes nascem as crianças, os negócios vão crescendo e o casal vai se ficando para trás. O casamento, o amor vai esquecido. Talvez a igreja seja isso. Talvez a causa do declínio foi esse, o gotejamento, irmãos. Hoje eu não oro, amanhã eu não oro, amanhã eu não leio a palavra de Deus, amanhã eu não oro, amanhã eu não leio. E esse gotejamento, dia após dia, deixando, quando você imagina, quando você pensa que não, tem um vazamento terrível que destrói a tua casa. O gotejamento é terrível. A falta de amor dessa ortodoxia fria da igreja foi deixando a igreja. A liturgia do culto era boa, era ortodoxa, era tradicional, mas aquela igreja, a presença de Deus não se manifestava nos encontros com aqueles crentes. Eles tinham estrutura, tinham ortodoxia, mas não tinha a presença de Deus. Eram ativistas na igreja, gastavam horas e horas ensaiando seus trabalhos, mas sem intimidade com o Salvador. Está aqui no livro. Essas palavras que eu redigi, este esfriamento sempre ocorre em momentos extraordinários. Aponta para um esfriamento gradual. Hoje, amanhã, eu vou deixando. Significa deixar algo para trás. Eu não oro mais hoje, eu não oro amanhã. E quando eu penso que não, eu estou com uma vida fria, mais crente. Dirigindo igreja, sendo pastor, coordenando o ministério, mais frio, sem vida. Porque eu não tenho um relacionamento com o Senhor da vida, com aquele que tem chama, que tem a espada na sua boca, tem os olhos como chama, cabelos com autoridade, pés como latão. Eu não tenho aproximação com este Senhor. Então a minha vida fica apática, sem brilho. Nada produz no meu mundo espiritual. Posso ganhar dinheiro, posso ser bem sucedido na vida material, mas não tenho comunhão com Deus. Eu não tenho sucesso na minha vida. Acabou o meu primeiro amor. Irmãos, quantas igrejas, nós temos tantas coisas nas igrejas, tantos eventos. Temos tido reuniões constantes aqui na igreja com o pastor Alessio, e uma das coisas que ele tem dito para nós nesse tempo, irmãos, nós precisamos de simplicidade. Vida simples, simplicidade. É a hora da gente parar mesmo. Tudo e pensar em simplicidade. Deus colocou o povo em casa, Deus tirou o povo da aglomeração, da atividade, daquela gastura, daquela agonia de fazer coisa, e colocou todo mundo parado, dizendo: agora fale comigo, eu quero ouvir vocês. O noivo está dando passo em reencontro à sua noiva afastada, à sua noiva que abandonou o primeiro amor. Meus irmãos queridos, é terrível isso. Imagina um casamento, o marido em casa, a esposa, os dois não se amam mais, mas nós vamos ficar tudo em casa. A gente mantém, a gente vai na rua juntos, vamos fazer feira juntos, vamos até a igreja juntos. Mas não há mais amor no casamento, é horrível. Você seria capaz de suportar isso? Como você crê que Deus suporta você assim? Você diz que é servo de Deus, que é crente, que serve ao Senhor, mas a sua vida é apática, a sua vida é sem brilho, sua vida não tem comunhão. Portanto, meu irmão, eu te convido ainda nessa manhã a parar tudo e a voltar ao primeiro amor. A acordar da onde você está dormindo, Cristo deseja ter comunhão com você. Louvado seja Deus por isso. E aqui no livro eu venho falando sobre coisas interessantes, como eu venho dizendo o seguinte, que a igreja em Éfeso, com o passar dos anos, deixara o primeiro amor. Afastara-se de Cristo, embora era uma igreja operosa, mas afastou-se de Cristo. Agora imagine se o seu marido fizesse com você, se a sua esposa fizesse com você. Mas aí eu encontro nesse texto, irmãos, belíssimamente, a restauração de Deus para aquela igreja. Deus não deixa nada apagado, Deus não deixa o seu povo perdido. Apesar de frios, Deus ainda nos ama. Apesar de afastados do primeiro amor, Ele ainda quer se encontrar conosco outra vez. E aqui eu encontro a restauração da igreja de Éfeso. O poder de volta, a chama acesa desse avivamento. E aí Cristo, como glorioso e amoroso noivo, Ele se apresenta para a sua igreja. Ele não deseja ficar distante da igreja, nem de nós. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, versos 5 e 6, Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te
e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, de novo ele fala arrependeres, arrependimento. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre algumas atitudes que Deus quer que nós tenhamos na vida. A primeira atitude que Ele quer que nós tenhamos, verso de número 5, ele diz, lembrança. Cristo exorta, lembra-te de onde caíste. Em outras palavras, Cristo está dizendo, eu chamo você, eu estou te chamando, meu filho. Reviva aquele sentimento inicial. Lembra onde foi que você parou? Até onde você ia, que você orava, que você lia, que você era apaixonado por mim? Jesus dizendo, volte lá, volte, recomece dali, recomece de onde você parou. Ainda há tempo de reviver, de reanimar. Quando você realmente ama Jesus, você precisa voltar a amá-lo com essa paixão que aquece o seu coração. Você consegue lembrar-se de como você amava Jesus? De como você era apaixonado por Ele? Você consegue lembrar dessas coisas? Eu venho contando aqui as histórias na minha época de infância da igreja batista lá em Itagi. Como eu era edificado com as mensagens, com as lições da escola bíblica dominical. Como eu ia para a igreja ali e eu era apaixonado por Jesus. E eu ganhei um testamento, eu ganhei um Novo Testamento que eu recebi dos Gideões Internacionais. Eu era menino, irmãos, eu devia ter entre 11 e 12 anos, eu ganhei um Novo Testamento, eu li, eu tenho até hoje esse Novo Testamento, eu li apaixonado por Jesus, eu comia aquilo ali, eu pintava as páginas de lápis de cor, os versículos que me chamavam a atenção, eu li aqui com paixão, com zelo. Meus irmãos, como é bom essa paixão, esse amor por Jesus. Você pode lembrar das coisas que você já fez pelo Senhor? Você lembre-se da alegria de Cristo, lembre-se do amor de Cristo, você realmente amava o Senhor, você era apaixonado por Ele, você tinha paixão pelo Salvador. Mas agora eu quero te convidar para a gente ver a segunda atitude. Se a primeira atitude é lembrar da sua vida, do seu tempo de vida, de oração, de devoção ao Salvador. Agora tudo tomou o teu tempo, teu celular, você acorda com o celular na mão, dorme com esse celular na mão, acorde, fale com o Salvador, viva com o Salvador. Ore para o Salvador. E aí, meus irmãos, a gente tem a segunda atitude que é arrependimento. Ele diz, Cristo exorta, arrepende-te. Após trazermos as lembranças do tempo saudável, do tempo de relacionamento amoroso com o Salvador, eu preciso olhar e dizer, eu me arrependo. Porque quando eu vou lá atrás, na minha memória, e eu lembro da onde eu caí, da onde eu tinha a minha paixão por Cristo, eu agora me arrependo. Senhor, eu não quero fazer aquilo mais não. Aquele erro, eu quero fazer o primeiro amor, não o erro que eu fazia. Eu quero me arrepender. O fato é que alguma coisa ou algo derrubou o seu primeiro amor. Não significa dizer que você não tenha mais amor. Você deixou de amar, você deixou de praticar o relacionamento com o Salvador. Arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão. Eu choro, me arrependo, agora nessa manhã o pastor Silvio falando, e amanhã tu faz tudo de novo? Não, você tem que ter arrependimento com decisão. Chora, mas decide, eu não vou mais praticar aquelas coisas, eu vou buscar o Senhor, eu vou me acender ao primeiro amor. Meu querido, nessa manhã você precisa ser tocado por essa palavra de arrependimento, de decisão. A recomendação de Tiago é, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lá em Lamentações 5, 21, tem uma palavra belíssima que diz assim, renova no Senhor. E nós nos converteremos a Ti. Peça ao Senhor renovação para a sua vida. O tempo do primeiro amor, você precisa voltar a isso. A terceira atitude que Deus fala para nós aqui é repetição. Repetição, pastor? Sim. Onde está isso? Lá no texto disse, pratica as primeiras obras. A exortação de Cristo é claro como um lindo dia de sol. Volte ao primeiro amor, mas repetição, o quê? Pratique as primeiras obras. Repita aquilo que você fez, volte como você era, como você orava, como você lia, como você era apaixonado pelo Salvador. Repetição. Eu preciso voltar às obras, voltar a fazer o que eu fazia. O que é isso?
Cristo está dizendo para a gente eu preciso voltar a ler a palavra de Deus, eu voltar a ter comunhão com o Senhor, eu preciso voltar a amar ao Senhor. Às vezes eu amo muito, irmãos, o meu ministério, mas eu não amo o Senhor. Eu não amo o Senhor, que é o dono do meu ministério. Às vezes eu amo demais a minha igreja, mas eu não amo o Senhor da minha igreja. Às vezes eu amo mais a minha ação de pregar, mas eu não amo o pregador sobre a minha vida, que é o Senhor dos exércitos. Eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas, voltar a praticar as primeiras coisas. A palavra de Deus mostra que, lá em Atos 2:42, que quando Pedro prega, diz que já perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Estas são as primeiras obras. O ensino dos apóstolos, o louvor que traz quebrantamento, a oração na igreja. Eu penso que aqui estão alguns objetivos de uma igreja curada. A doutrina dos apóstolos, que é o quê? Ensino, companheirismo, o louvor e oração. Se a igreja tivesse essas coisas, está muito bem. Nós precisamos ter essas coisas numa igreja viva. Companheirismo, compartilhamento, discipulado, reuniões intensas. Precisamos também de um momento importante na vida da igreja, que é um momento de oração, que o louvor que venha para quebrantar a igreja, para promover cura na alma das pessoas. E nós precisamos também ter um ensino baseado na palavra de Deus. Portanto, a base diária eram as doutrinas. Lucas, palavra de Cristo, 24:32, diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Ora, aqueles discípulos dizem: o nosso coração ardia na presença de Deus. O teu coração arde? O teu coração sente a presença de Deus? E mais, irmãos, se os discípulos em Éfeso não dessem esses passos em direção a Cristo, seria a sentença terrível. Diz o texto: a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrependimento. Então, eu tenho aqui arrependimento. Eu tenho lembrança, arrependimento e repetir as primeiras obras, aquilo que eu fazia que agradava o Senhor. Quarta atitude, ele diz para nós: persistir. Verso de número 6 de Apocalipse capítulo 2. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus não está dizendo que ele não aborrecia. Eu aborreço, você aborrece, então o que é que ele está dizendo? Persista nisso. Não aceite as obras do mal na sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Obra dos nicolaítas. Meus irmãos, e aqui, esse último domingo de maio, a gente pode refletir e pensar sobre algo muito importante na família. Obras dos nicolaítas. Eles eram ensinadores que ensinavam que não precisava buscar ao Senhor, que tudo que o corpo fazia era bom. Às vezes a gente em família tem tempo para assistir filme, tem tempo para ir ao shopping, tem tempo para fazer tudo, mas não tem tempo para buscar o Senhor, família. Para tudo. Não deixe que as obras dos nicolaítas ataquem a tua casa, jogue isso fora e continue mantendo isso fora. E Cristo está dizendo, olha, a quarta atitude: persista em não aceitar os enganos, os ensinamentos errados. Mas Cristo agora tem uma advertência para a igreja de Éfeso. E eu quero falar com você sobre essa advertência. Versículo de número 7 do capítulo 2, a parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim como a igreja de Éfeso, outras são conhecidas pelo zelo doutrinário. Cultos fervorosos, pureza, segurança quanto à verdade, mas tal fervor frequentemente é acompanhado pela perda do primeiro amor. E aí, meus irmãos, essa frequência toda, essa reunião toda de cultos, resulta em aumento de atividades, resulta em diminuição do amor. O ativismo mata muitas vidas. Igrejas têm se afastado do relacionamento com o Senhor. Por isso ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas ele continua dizendo: eu tenho um compromisso com a igreja de Éfeso. Versículo 7, parte B. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aí, meus irmãos, eu concordo com o saudoso Dr. Shedd quando ele diz: vencer significa permanecer fiel ao Senhor a respeito das tentações e da perseguição. Então, o Senhor tem um compromisso com essa igreja. Ao que vencer? No meio da igreja sempre há um remanescente fiel.
Toda igreja pode estar com qualquer dificuldade, mas sempre vai haver pessoas sérias ali. Sempre vai aparecer pastores, homens de Deus, nesse cenário de caos, de frieza. Deus tem pastores comprometidos com a sua palavra. Tem igrejas que no meio delas tem gente comprometida. E são com essas pessoas que Deus está contando. São com essas pessoas que Deus está contando. Quando Adão pecou, foi expulso do Éden. O julgamento de Deus chegou. Ficou proibido de comer da árvore da vida. Ficou condenado de comer daquelas coisas, lá em Gênesis capítulo 3, verso 22. Mas a palavra de Deus diz que nesses versículos, os que vencerem vão comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus está consertando o que estava errado. Logo, quando o pecado afastou o homem de comer, porque comeu do fruto, Deus está trazendo agora, aqui na palavra diz que Deus está restaurando. Porque ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus está trazendo o homem. O que afastou o homem de Deus, Deus está trazendo o homem agora para perto dele. Isso é voltar ao primeiro amor. Se você for fiel, se você se arrepender, Deus está dizendo, eu vou te alimentar, eu vou te manter, eu vou fazer tudo isso para que você seja edificado. Portanto, eu concluo aqui a carta de Éfeso com a seguinte palavra: não adianta ser, não adianta ter, não adianta fazer, se eu não tiver o primeiro amor com o Salvador. Pare tudo, que a tua vida seja cheia de compromisso com Deus. Portanto, a minha oração é que está no livro aqui: livra-me, Senhor, da frieza que velozmente oprime os corações. Ensina-me a voltar onde cair e a me arrepender. Desejo amá-lo incondicionalmente, com fervor, antes de tudo. Vamos orar? Pai, que nesta manhã esta palavra promova avivamento no coração do teu povo. Que essa palavra seja para edificação de vidas. Muitos irmãos e irmãs sejam edificados através desta palavra. Pai, que nós possamos hoje sentir que necessitamos de voltar ao relacionamento contigo. Eu oro por esses irmãos, por essas irmãs, por essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para logo mais, hoje, domingo, 31 de maio, culto daqui a pouquinho. E você vai ser edificado com a palavra, com os louvores. E, portanto, não perca. Guarde o link do culto, compartilhe com pessoas e amigos e assista a palavra de Deus aqui na Igreja Batista do Barro Preto. Deus abençoe a sua família e a sua vida, em nome de Jesus.